Item 19, estamos terminando. A respeito do G20, do BRICS e do IBAS, julgue-se os itens a seguir. Item 1. Depois da crise financeira de 2008, o G20 se tornou uma das principais instâncias da governança econômica global. O grupo passou a desempenhar funções que anteriormente eram da competência exclusiva do Fundo Monetário Internacional, como monitoramento bilateral e multilateral dos respectivos membros para evitar um novo colapso da economia mundial. Item C ou E, pessoal? Item E, pessoal, cuidado com as definições muito tudo ou nada, ferro e fogo que tem na prova, mas também não vai procurar agulha em palheiro. E claro que não era competência exclusiva do FMI, né? Mas vamos dar seguimento. Inclusive, antes da gente dar seguimento, estuda um pouco mais sobre as competências exclusivas do FMI. Dá uma estudada profunda no FMI. Não tem como fugir disso. Inclusive, cai bastante em comércio internacional. E sim, tem que estudar. Item 2. Nas declarações das cúpulas do BRICS, China e Rússia reconhecem a importância da África do Sul, do Brasil e da Índia em temas internacionais e as aspirações desses países no âmbito das Nações Unidas. No entanto, não há nenhuma afirmação de que os dois primeiros apoiem as candidaturas sul-africana, brasileira e indiana a um assento permanente no Conselho de Segurança. Item C ou E, pessoal? Item C, não existem essa menção, não existe. Então, assim, eu vou estar recomendando aqui, obviamente, que tem que estudar Conselho de Segurança, mas estuda mais especificamente as reformas, o histórico de reformas do Conselho de Segurança e também as propostas de reforma. E aí você vai dar um adendo especial aos países, quais são os países que apoiam a candidatura a um assento permanente do Brasil. Dá uma estudada sobre isso, porque vale a pena. Uma questão como essa do BRICS, claro que você tem que estudar muito profundamente. O BRICS é super importante para o Brasil como um todo, e todos nós sabemos disso, mas também a questão do Conselho de Segurança. Essa é uma questão que, se você não tem um conhecimento básico sobre o BRICS e as reformas da ONU, acredito que você não vai conseguir. E cai, viu, pessoal? Item 3. O Arranjo Contingente de Reserva, ACR, do BRICS, é um fundo de reserva, em princípio, utilizado para a estabilização da economia dos 5 países, mas que também pode ser empregado para financiar projetos de investimento do grupo e de países em desenvolvimento. A China é o maior contribuinte desse fundo. Olha a definição aqui, já começou as definições. Brasil, Índia e Rússia contribuem com o mesmo montante, a África do Sul entra com a menor contribuição. E aí, pessoal, item C ou E? Item E, pessoal, está erradíssimo. E aqui eu vou estar te recomendando, não vou te dar de bandeja, que é para você de fato pesquisar e aprender mais, caso tenha errado. Quais são as contribuições de cada um dos países do BRICS? Você já se perguntou como é que se dá de forma geral e também no ACR? O ACR é uma parte muito importante do BRICS. Dá uma pesquisada, faz um mapa aí bem legal sobre BRICS e coloca, porque é muito importante. Agora coloca de lápis porque pode estar se atualizando, né? O Fundo IBAS, item 4, é uma iniciativa no âmbito da cooperação Sul-Sul e beneficia diversos países em desenvolvimento, visto que eles podem recorrer ao fundo para financiar projetos nas áreas de agricultura, saúde, meio ambiente, entre outras. Não há imposição de condicionantes semelhantes, por exemplo, aos do Banco Mundial para os projetos financiados por esse fundo. E aí, pessoal, correto ou não? Correto, pessoal. E aqui você vai estar dando mais uma estudada sobre o Banco Mundial. Se você não, vou te dar uma dica antes da gente quase finalizar a prova. Se você não tem certeza que aquele item está errado, ele está correto, tá bom? Se você não tem certeza, não tem mesmo aquela dúvida infinita, ele está correto para você. Porque
a gente parte do princípio de que é uma verdade, né? Essa premissa. Então, assim... Então, dá uma estudada sobre o Banco Mundial. Se você não souber, está correto. E mais uma coisa, tem que estudar sobre o Fundo IBAS. Questão 20. A agenda de segurança internacional alargou-se após o término da Guerra Fria. As ameaças e os riscos tornaram-se multidimensionais, incidindo mais diretamente sobre os indivíduos e envolvendo menos problemas militares e estratégicos. Nesse contexto, temas como o terrorismo e o narcotráfico e o crime organizado transnacional ganharam maior relevância nas discussões globais e se refletiram na atuação diplomática do Brasil. Vamos lá, item 1. No início dos anos 1990, o governo brasileiro, pressionado por interesses norte-americanos, atribuiu ao Exército Brasileiro, entre outras competências secundárias, a capacidade de atuar contra os crimes transfronteiriços na faixa de fronteira. Item C ou E? Item E, pessoal. Novamente, não tiveram essas pressões norte-americanas. E aqui tem que estudar sobre o Exército Brasileiro. O livro de defesa também é muito importante. Como se dá a proteção do Estado? Nós temos uma fronteira enorme. Como é que se dá essa proteção do Estado? O papel do Exército? Quais são as suas funções primárias e secundárias? Eu quero aqui te instigar a entender quais são os pontos da prova. Por que que certos itens caem mais do que outros? E claro que o Exército Brasileiro não pode ficar de fora, pessoal. Não pode mesmo. Tem que fazer resumo sim sobre isso. Item 2. O Brasil prioriza o combate ao financiamento do terrorismo em instâncias internacionais, mas não aderiu ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, porque participa de outros mecanismos no âmbito da cooperação Sul-Sul, como o Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. E aí, pessoal, item C ou E? Item E, pessoal, item E, também conhecido como GAF, tá bom? O Grupo de Ação Financeira tem que ser estudado para essa prova. E vamos lá. Ele é composto por 37 jurisdições e 2 organismos internacionais, além de diversos membros associados. E aqui uma informação importante: o Brasil tornou-se membro em 2000 do GAF. Eu vou estar deixando um link aqui, na verdade eu vou estar deixando 2 links sobre essa questão, porque muita gente não sabe onde procurar sobre isso, que é para você conhecer ainda mais. Mas proteção nacional tem que ser estudado, viu? Item 3. Em 2009, a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, por iniciativa brasileira, reconheceu as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, como grupo narcoterrorista, porém não houve nenhum tipo de intervenção militar por parte da organização no território colombiano. Item E, pessoal, essa questão aqui sobre as Farc. Primeiro que tem que estudar sobre as Farc. Vamos começar daqui. Segundo que falar da iniciativa brasileira de reconhecimento, você tem que dar uma estudada. O Brasil reconheceu ou não reconheceu? Esse item está errado. Falar que não teve nenhum tipo de intervenção militar em relação às Farc é algo muito pesado. Então, assim, tem que dar uma estudada sobre como funciona o narcotráfico, não só na América do Sul, mas também as rotas. Inclusive, vai ter a próxima questão sobre isso e eu vou estar falando mais sobre. Próxima questão não, pessoal. Próximo item, eu pensei que era a questão 21. A Rota Caipira, item 4, suscita um problema transnacional para o Brasil, uma vez que a organização criminosa que a controla atua na Bolívia e no Paraguai de forma independente ou em associação com grupos criminosos locais e exerce influência no sistema penitenciário paraguaio. Item C ou E? Item C, pessoal, item C tem sim essa influência, tá bom? A Rota Caipira é muito conhecida, quem já assistiu esses programas de proteção das fronteiras com certeza já ouviu falar sobre. E eu vou estar deixando um link aqui do G1 que eu achei interessante
para você tá dando uma pesquisada a mais. E como eu falei novamente, tem que estudar sobre narcotráfico. Questão 21, penúltima questão. O Brasil tem participado ativamente da OEA desde a sua criação em 48. A estrutura da OEA inclui o Sistema Interamericano e os Direitos Humanos, um dos sistemas regionais de direitos humanos, juntamente com o Sistema Europeu e o Sistema Africano. Eu vou estar falando sobre isso aqui no canal depois, viu? Esses sistemas garantem a prevalência dos direitos humanos nos respectivos continentes quando os estados falham em seu dever de proteger e promover direitos no próprio território. Item 1. O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconhece a competência obrigatória da CICH. Item C ou E? Item C, pessoal. Item C. E eu vou estar falando mais sobre, porque é o item da próxima questão, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos é importantíssima. Dê um Google aí, pesquise sobre os casos. Recomendo também pesquisar sobre como se faz uma petição, como se dá o processo de colocar um processo no âmbito da CICDH. Ai, meu Deus, eu falei a sigla errada. CIDH. E também, claro que tem que esgotar todos os recursos internos do Estado, né? Mas também eu recomendo você estar estudando essa parte de direitos humanos dentro da OEA. É bem importante mesmo, como eu falei anteriormente, a OEA é muito importante. Agora nós vamos para o item 2. Qualquer cidadão brasileiro pode recorrer ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos por meio de petição, que deve ser obrigatoriamente apresentada por advogado designado para esse propósito. Item C ou E? Item E, pessoal, não é obrigatório o advogado. Como eu falei anteriormente, tem que estudar os processos tem que estudar como aplicar uma petição para essa corte, e nela fala justamente sobre isso. É muito bem explicado dentro do site, vai te dar lá vários esclarecimentos sobre. Pode parecer confuso, mas depois de um tempo não é. Se você quiser um vídeo aqui no canal sobre isso, eu posso estar gravando, deixa aqui nos comentários. E vamos partir para o próximo item. Item 3. Em casos de violações graves e urgentes ocorridas no território brasileiro, em que há risco de danos irreparáveis, pode-se apresentar pedido de medidas cautelares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou CIDH. Eu falei errado anteriormente, me desculpem. C ou E? Item C, pessoal. E aqui eu vou estar lendo um pouco mais sobre o artigo 63 do Pacto de São José. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. E se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. Então, é item C. Item 4. Casos apresentados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos tiveram importantes repercussões no Brasil, como o caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, que levou à aprovação da Lei Maria da Penha. C ou E? Corretíssimo, não poderia estar mais correto. Você tem que estudar sobre esse caso. É um ótimo exemplo do que você pode estar estudando sobre os casos. É melhor, inclusive, do que olhar muitos casos estrangeiros, porque aí você vai ver como se dá esse processo dentro do Brasil, como é que é feito tudo. Então, corretíssimo. Sim, surgiu a lei daí, e vamos dar prosseguimento à última questão. Questão 22. O Brasil tem se engajado na cooperação Sul-Sul como prática importante no relacionamento com outros países do Sul global. No governo federal, as ações de cooperação Sul-Sul são coordenadas pela Agência Brasileira de Cooperação. Tem que estudar sobre. E implementadas com a colaboração de vários órgãos federais e organizações parceiras. A prática brasileira da cooperação Sul-Sul busca se diferenciar em vários aspectos da cooperação Norte-Sul, praticada pelos doadores tradicionais. Acerca desse assunto, vamos julgar lá C ou E. Item 1.
No Brasil e no plano internacional, a cooperação Sul-Sul já foi chamada de cooperação técnica entre países em desenvolvimento, tendo como referência a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento. Item C ou E, pessoal? Item C. Eu vou te recomendar aqui que assista os vídeos sobre cooperação no canal. Eu vou estar colocando mais, mas já tem alguns vídeos bons aqui sobre. E tem que conhecer a ABC, como eu falei no meio do texto. Tem que estudar, é um site muito bom, tem muita informação e muita coisa legal. Arquivo, notas, notícias. Dá uma lida, dá uma estudada, porque cooperação costuma cair com bastante frequência no CACD, viu? Agora, a gente vai para o item 2. A cooperação Sul-Sul brasileira está calcada nos princípios da solidariedade e da não ingerência, o que implica a não utilização dos mecanismos de cooperação para influenciar a política doméstica dos países com os quais o Brasil coopera. C ou E? Item C, pessoal. O Brasil não se mete nos assuntos dos outros países. Isso é uma característica nossa. Inclusive, vamos adicionar uma coisa aqui. Estuda sobre como foi o histórico da diplomacia brasileira no mundo. Como é? O Brasil é conhecido pelo quê? Como é que a nossa diplomacia é vista? Dá uma estudada sobre isso, é muito importante para essa prova. E item C, a não interferência, que é um ponto muito importante. Item 3, pessoal. O Brasil segue o modelo de cooperação para o desenvolvimento da OCDE e depende da contratação de consultores para a implementação de projetos de cooperação Sul-Sul. Item C ou E? Item E, pessoal. Isso não é verdade. Eu vou estar aqui te recomendando estudar sobre cooperação para o desenvolvimento, mas isso não é verdade. Desde já eu estou adiantando isso. E faz sim um resumo sobre cooperação, porque é muito importante. Vamos agora para o último item. A prática da cooperação Sul-Sul brasileira ocorre predominantemente pela oferta de cooperação financeira e pela construção de obras de infraestrutura. Item C ou E? Item E, pessoal, isso é básico do estudo de cooperação e a gente costuma oferecer mais, ou melhor, em vez de usar a palavra oferecer, fazer mais cooperação técnica. O que é cooperação técnica mesmo? Vamos lá relembrar, já coloquei num vídeo aqui, mas é o compartilhamento de experiências, de expertises, de saber para a gente poder desenvolver uns aos outros, ajudar os países a crescerem, a ter um desenvolvimento mais sustentável para o mundo ser um lugar melhor. E com isso eu termino aqui a prova, vou falar algumas considerações. Antes de mais nada, muito obrigada por ter seguido até aqui comigo. Foi o meu primeiro vídeo nesse sentido de correção de prova. Se você tem alguma ajuda que você queira me dar, alguma dica para melhorar, para a gente estar fazendo cada vez vídeos melhores, pode deixar aqui na descrição, lembrando que obviamente com respeito, do mesmo jeito que eu respeito você, eu gosto também de ser respeitada. E pessoal, vou estar deixando os links, pode ter certeza, eu vou estar fazendo sobre outras provas. Deixa aqui na descrição qual é a prova que você acha que deve ser prioritária, essencial de 2023. Quem sabe eu não faço logo ela aqui pra você. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Dá um like aí se você de fato gostou dessa correção. O meu objetivo aqui, como sempre, é estar espalhando relações internacionais para todo lugar. Eu amo de paixão essa área e também tenho muito apreço por ensiná-la para vocês. E é isso, vamos seguir aqui juntos, continuando estudando, se aproximando e se aprofundando cada vez mais nas RI e na área de PI especificamente. E me diz aí qual prova você quer. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e tchau, tchau!